nós nos deparamos todos os dias, né? Porque cada leão que a gente derruba, às vezes a gente olha para dentro de nós, a gente não achamos forças. Às vezes a gente achamos impossível conseguir vencer aquela luta. E através da misericórdia de Deus, através da presença de Deus, através da nossa busca em Deus, a gente consegue derrubar as muralhas dia a dia. Só que agora eu quero que vocês tragam no pensamento de vocês, eu quero que vocês pensem, vocês e Deus aí agora. O que para você, qual situação que você está vivendo, que você se depara com ela e é impossível? Qual situação, qual leão que você está enfrentando, qual gigante que você está dando de frente com ele, que você fala assim, é impossível. E essa situação, ela tem paralisado você. Ela tem paralisado a sua fé. Ela tem paralisado a sua busca. Ela tem paralisado até mesmo a sua constância em oração. Eu quero que você pegue isso, coloque na sua mente, para que você venha entender a palavra hoje. Para que você venha entender o que Deus quer falar com você. Quando Deus ministrou no meu coração, Ele só falou assim, impossível. Você vai falar do impossível. Eu falei, Senhor, mas a Bíblia ela é repleta de passagens impossíveis. Ele falou, você vai falar do começo ao fim. A palavra impossível, ela significa o que não pode ser, existir ou acontecer. Nós estamos cansados de ouvir que o quê? Que o nosso Deus tem poder para fazer aquilo que não pode ser. Que o nosso Deus tem poder para fazer aquilo que não pode acontecer. Deus, Ele tem poder para isso. Mas, quando a gente olha para a situação, o que é o primeiro pensamento que vem na nossa mente? Desistir. Esse é o primeiro pensamento. Só que, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é cheia de impossíveis de Deus. E hoje eu quero começar falando do impossível na vida de Abraão e de Sara. Na vida de Abraão e de Sara, era impossível eles gerarem filhos. Era impossível eles receberem a promessa. Mas o primeiro passo, até mesmo antes de receber a profecia, o primeiro passo que Abraão ele teve que fazer foi obedecer. O primeiro passo na vida de Abraão foi ele olhar para a circunstância, não saber para onde ele ia, mas simplesmente obedecer à voz do Senhor. Abraão, sai da sua parentela e vá, que eu te mostrarei. Então Abraão ele teve que crer para depois ele receber. E no meio da caminhada ele teve que obedecer. Para assim Deus gerar o impossível na vida dele. Para assim Deus cumprir a promessa e fazer ele pai de nações. Para Deus não só dar um filho, mas mudar o nome dele. Mudar a história dele. Fazer ele hoje uma referência para mim e para você. Só que lá no começo, em Gênesis, era impossível haver vida, porque havia escuridão, trevas. Só que Deus viu algo bom. Falou, opa, aqui eu posso fazer algo bom. E assim Deus criou o mundo. Criou eu e criou você. Muitas vezes você olha para você e só vê trevas. Não tem como sair nada bom de dentro de você. Não tem como sair nada bom da história que você está vivendo. Não tem como sair nada bom do processo que você está passando. Mas Deus olha e fala, opa, eu encontrei um lugarzinho que eu posso fazer haver vidas. Eu encontrei um lugarzinho que eu posso fazer florescer. Aleluia. Mas muitas vezes, o que impede nós de receber o que a gente tanto procura é o não posicionamento. É o nós não se posicionar. É o nós não crer. É o nós não fazer. Porque a Bíblia, todos os relatos
de impossível, antes teve que ter uma ação. Mas uma ação de Deus não, uma ação da pessoa. Uma pessoa, a ação de quem recebeu o impossível. E depois de Abraão e Sara, vem Isaac e Rebeca. Não só Isaac e Rebeca, mas várias outras mulheres eram estéreis na Bíblia. Se eu for relatar todas, a gente vai ficar aqui como se diz, a noite inteira. Se eu for relatar todos os impossíveis na Bíblia, né? A gente vai ficar aqui a noite inteira. Só que era impossível para eles receberem um milagre. Eles tiveram que crer. Eles tiveram que orar. Eles tiveram que buscar a Deus. Porque a Bíblia fala em... Deixa eu só confirmar aqui, gente. Eu sou bem ruim de coisa. Em Atos, não, em Gênesis, que... Não é Gênesis, não, gente. Não, é de cá. Estou olhando lado errado, desculpa. Que em Marcos 11, 24. Tudo o que pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. Às vezes você não recebeu aquilo que você tem pensado que é impossível, porque você não tem orado. E o não orar te gera incredulidade. Te gerando incredulidade, você não tem fé. Você não tendo fé, você não vai receber. Então não é que Deus não quer fazer na sua vida. É você que não quer se prostrar diante da presença de Deus. É você que não quer pagar o preço. É você que não quer tirar um momento em oração pelo seu impossível, pelo seu milagre. E as coisas com Deus é ora e ação. Então você tem que orar e ter ação. Até mesmo para ter fé, você tem que ter uma vida constante em oração. Patiele, mas eu não estou tendo fé, a minha fé está abalada. Então você não está tendo uma vida constante em oração. Você não está tendo uma vida constância em busca na presença de Deus. Porque não tem como a gente buscar algo em Deus e não receber. Não tem como a gente buscar a presença de Deus e se sentir vazio. Porque Ele renova as nossas forças todo dia. Ele renova, Ele fala comigo e com você todos os dias através da palavra. Glória a Deus. Então, eu estou vazio, a minha alma está vazia. Não é que a sua alma está vazia, você está vazio da presença de Deus. Você não tem tirado tempo para buscar a presença de Deus, para ouvir a voz e falar com o Pai. E a palavra de Deus, depois vem alguém que foi, para mim, ele é algo que fala muito comigo, que é José. José era impossível ele ser alguém. Era impossível ele ser reconhecido. Quem era José? Ninguém. José era ninguém. Mas Deus pegou nada, levou para o processo e transformou num governador. Patiele, tem promessas na minha vida. Tem promessas na minha casa de eu ser um grande pregador, de eu ser uma grande cantora, de eu ser alguém reconhecido. Mas quando eu entro no processo, eu não quero mais buscar a presença. Eu não quero mais me relacionar com Ele. Então não terá como você ser um governador. Porque o processo que te amadurece, o processo que te transforma, o processo que te prepara para saber governar, é o processo de Deus. Então, a promessa está aqui. Deus prometeu através de um sonho na vida de José. Deus pegou e levou ele para o processo. Para depois
o impossível acontecer na vida dele. O impossível, pegar um nada e transformar em alguém. Glória a Deus. Pegar aquilo que era trevas, transformar em luz na vida dele. Fazer ele uma pessoa que não pagaria com mal, mas que perdoaria, que abençoaria a vida daqueles que feriram. Será que hoje, Deus fazer o impossível da promessa na minha vida e na sua vida, nós estamos preparados para perdoar e abençoar aqueles que nos ofenderam? Aqueles que fecharam as portas? Aqueles que disseram não? Será que nós estaríamos preparados? É para isso que existe o processo. Para preparação. Para que assim a presença de Deus seja, como se diz, a palavra certa, vamos falar, para que ela seja, não é exalada, como é que é? Que as pessoas vejam a presença na nossa vida, estampada na nossa vida. É o processo que nos transforma. E logo depois, o impossível. Os filhos de Deus, os irmãos, como que eu vou falar? O pessoal do Egito lá. Eles estavam o quê? Esquecidos, em sofrimento. Mas o dia que eles clamaram a Deus, que eles lembraram de Deus, como assim? Deus lembrou deles. E Deus levantou um, a qual ali na multidão, talvez eles nem lembravam que existia mais, né? Mas Deus falou lá, Moisés, vai lá, que é impossível para eles sair da escravidão. Mas eu vou fazer acontecer. Moveu céus e terra. Só que o coração ingrato não deixa você entrar naquilo que era impossível na sua vida. A ingratidão faz você ver a promessa, mas você não recebe ela. Faz você sentir cheiro dela, mas você não recebe ela. Faz você andar até mesmo nos passos arredores, mas você não recebe ela. Talvez a promessa de Deus era para acontecer em 40 dias. E tem 40 anos que você não recebe ela. Como que tem sido o seu coração? As suas palavras? O que você tem falado dia a dia na sua casa, no seu lar, para você, na sua família? Quais são as palavras que têm saído dos seus lábios? Quais são elas? Porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se a sua boca tem falado coisas que não agradam o coração de Deus, é porque o seu coração está vazio da presença dele. Davi, esquecido também. Mas, porém, Davi, eu vejo Davi como alguém que errou bastante. Mas ele sempre confessava os teus pecados. Ele sempre chegava diante de Deus e falava: Senhor, a minha alma está desta forma. Eu errei, eu pequei. E com isso ele se tornou segundo o coração de Deus. Então os teus pecados, ele não te impede do impossível acontecer na sua vida. Mas o não confessar, o não confessar, o não chegar diante de Deus e
se prostrar. Fala, Senhor, eu errei, eu pequei. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, a minha alma está angustiada. Senhor, eu não consigo mais. Isso te impede. Porque o seu coração vai se tornando um coração amargurado. E com isso, cada dia mais, você vai se distanciando dele. Jó, diante da situação, perdeu tudo. Será que aos olhos de Jó, ele imaginaria que tudo seria restituído na vida dele? Será que Jó olharia para a situação e continuaria tendo fé? Só que no meio do processo, em Jó 42:2, fala, podes todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele continuou acreditando, mesmo perdendo tudo. Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O entendimento dele em Zacarias, aqui. Ai, meu Deus, eu preciso de votação, né? Zacarias fala, em Zacarias 8:6 fala, mesmo que pareça impossível para você, é impossível para Deus? Deus lá, ele declara, o Senhor declara. Isso na sua vida é impossível para você. Mas é impossível para Deus? Não é. Mas, às vezes, você não está da forma certa que você precisa estar para receber o impossível de Deus na sua vida. Muitas vezes, você será jogado na fornalha. E só Deus vai te tirar de lá. Assim como foi na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou até mesmo jogado na cova dos leões. Às vezes você olha dentro do seu lar, você está no meio de um monte de leão. Mas só Deus pode te tirar de lá. Mas qual foi o segredo? Qual foi o segredo para eles receberem? Continuar crendo. Glória a Deus. Continuar confiando. Continuar tendo fé. E o que era mais impossível acontecer na minha vida e na sua. Que assim é relatado aqui em Marcos 10:27, quando Jesus fala do jovem rico, que pergunta o que ele precisa para receber o céu, para entrar no reino de Deus, é abandonar tudo e seguir ele. E ele fala, não, aí é difícil para mim. Aí ele fala, pro homem, para mim e para você, é impossível nós receber a nossa salvação. Glória a Deus. Mas para Deus, nada é impossível. Glória a Deus. Só que o impossível mais importante que aconteceu na Bíblia, e que eu e você não valoriza, foi a vinda de Jesus. Era impossível para Maria gerar filhos, mas aconteceu. Era impossível Jesus aguentar o processo e ser perfeito, porque ele veio igual eu, igual você. Mas ele aguentou o processo. Falou, Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele não desistiu. Ele não parou. Ele continuou. Ele perseverou. Ele acreditou. Antes, conjecturando, eu penso que antes dele acreditar nele mesmo, ele acreditou em mim e você. Porque foi por mim e foi por você que ele foi pregado numa cruz.
além dele ser pregado numa cruz, era impossível ele ressuscitar. Mas ele ressuscitou para garantir para você a vida eterna. Glória a Deus. Ele ressuscitou para que hoje eu e você tivéssemos o direito de buscar a Ele. Maravilha, Deus. De entrar no céu, de entrarmos na terra prometida, de cantarmos o hino da vitória. Ele ressuscitou por mim e por você. Glória a Deus. E qual valor você tem dado para a crucificação de Jesus? O que você tem valorizado? Você tem valorizado o seu tempo na presença de Deus? Você tem valorizado o seu tempo em busca em Deus? Você tem valorizado o seu tempo em buscar sabedoria? Você tem valorizado o que Ele fez por mim e por você? Mas às vezes nós queremos receber, mas nós não queremos dar. Aí nós falamos, mas Deus, você não faz o impossível na minha vida. Ele te fala, filha, não é que eu não faço. É porque você não está da forma que precisa estar para o impossível acontecer. Você não está no lugar, você não está na cova dos leões, no lugar certo, lá, paradinha, esperando, acreditando, para que eu entre e faça o impossível. Ou você está lá na fornalha, mas você está murmurando, você está reclamando. Não tem como eu fazer o impossível. Ou você está olhando para as circunstâncias e falando, eu vou desistir. E você, filho, tem dedicado o seu tempo em até mesmo fazer o que eu designei para a sua vida? Você tem dedicado o seu tempo para levar para as pessoas o talento que eu entreguei na sua mão? Você tem multiplicado ou você tem enterrado? O que você tem feito? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com sua vida? O que você tem feito com sua alma? O que você tem feito com seus pensamentos? O que você tem feito com sua boca? O que você tem feito? Nada. Sinto muito em informar vocês. Pode acontecer na sua vida que para Deus, ele, se Ele quiser, Ele faz. Mas muitas coisas não aconteceram porque você tem feito nada. E a palavra de Deus, o que ela fala? O que você plantar, você vai colher. A plantação, ela é opcional. Você escolhe o que planta. Mas a colheita, não é que Deus é mau. É porque a semente que você está plantando não é boa. Então é o que você vai colher. É a semente que você está plantando. Então não é que Deus não faz. Não é que Deus não te ama. Porque Ele é o seu Pai. E Ele te ama. Ele te escolheu, Ele te chamou. Ele te pegou do lugar onde que ninguém dava nada. Mudou o seu nome, quer mudar a sua vida. Mas você tem plantado coisas que não agradam o coração dele. E com isso você vai colher coisas que não agradam o seu coração. Então não é que Deus não te ama. Ele te ama. Mas antes mesmo dele fazer qualquer coisa aqui para nós, o foco dele na minha e na sua vida é a salvação. Antes mesmo dele nos abençoar, ele quer nos salvar. É impossível para você? É. Mas a palavra de Deus fala que não é para ele. É impossível você ter a sua salvação? É. Mas para Deus, não é.
Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Para Glória a Deus não é impossível. Aleluia. Nada é impossível para Ele. Mas, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o impossível pode acontecer. Mas para você conseguir ter fé, você tem que buscar. Você tem que orar. Você tem que chorar. Você tem que clamar. Porque não tem como a gente ter fé o dia inteiro reclamando. Não tem como a gente ter fé o dia inteiro no celular. Não tem como a gente ter fé o dia inteiro dormindo. Não tem como a gente ter fé se a gente não fizer nada. Até para ter fé, nós temos que ter ação, que é buscar a presença de Deus. Deus, Ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas depende de você. Sabe aquele impossível que eu falei para você buscar no começo? Agora eu quero que você fale com você mesmo. O que você tem feito por Ele? O que você tem feito para esse impossível acontecer na sua vida? Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem feito, plantado semente boa? Você tem acreditado, assim como Sara acreditou, Abraão acreditou, porque Sara, ela duvidou ali um momento, né? Como Abraão acreditou, como José, como Jó, como Jesus. Ou você tem deixado de lado? Ou seu pensamento todo dia ainda existir? Ele nunca falou que seria fácil. Ele nunca falou. Porque não vai ser fácil. Mas vai valer a pena. Quando a gente chegar lá, vai valer muito a pena. Glória a Deus. É o que eu penso. Eu creio. Esse meu coração, ele almeja. Então vai valer a pena. Então sabe esse impossível? Depende de você. Aleluia. Agora eu quero que você feche os olhos. Coloca a mão no seu coração. E eu quero que você converse com Deus. E agora, onde você está? Em primeiro lugar, eu quero que você peça perdão para Deus. Se você não está posicionado, se você não busca a presença de Deus, se você afastou dos caminhos do Senhor, se você deixou a sua fé morrer, se você não crê mais no impossível, peça perdão para Deus. E agora você e Deus, abra seu coração para Ele. Aleluia. Peça para Ele te ajudar a ser melhor. Peça para Ele te ajudar a mudar. Peça para Ele te ajudar a transformar a sua vida, para que você receba o impossível de Deus. Fale com Ele agora. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Deus, às vezes para mim, o leão que eu tenho que derrubar, é impossível eu conseguir. Mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Deus, e eu sei que muitas vezes para a gente receber o milagre, nós precisamos estar posicionado no lugar certo, na hora certa. E da forma que o Senhor deseja. Nós precisamos estar amadurecidos. Nós precisamos ser transformados. Porque a Tua palavra fala que nós temos que buscar o arrependimento. Não com essas palavras, Senhor. Mas que o batismo nosso, meu Deus, é um ato de arrepender. Então nós temos que arrepender todos os dias e tentar ser melhor. Mas que a partir de hoje, Senhor, essas vidas, elas venham se posicionar diante da Tua presença. Elas venham se posicionar, Senhor, em buscar a Tua face, em obedecer, em se prostrar, em se sacrificar, em renúncias,
para que o impossível aconteça na vida delas. Senhor, toca nos corações aflitos, corações angustiados, corações que pensam em desistir, em parar. Senhor, ajude a continuar a caminhar. Ajude a continuar a perseverar. Senhor, eu quero repreender, Senhor, o espírito de morte. Em nome de Jesus. Eu quero repreender o espírito de morte espiritual. Em nome de Jesus. Espírito de morte, Senhor. Eu quero repreender, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha dar vida, vida com abundância, para que nós alcançamos a nossa vida eterna. Senhor, eu te louvo e te exalto por esta oportunidade. Te agradeço.